Muito bem, na aula passada a gente obteve a seção de choque por espalhamento Rutherford e aqui nós vamos recuperar essa expressão. Com ela a gente é capaz de calcular o número de partículas espalhadas num determinado ângulo sólido dω, em função do número de partículas incidente, número de núcleos por unidade de área da placa que tem espessura d, a seção de choque efetiva, que é a área efetiva de espalhamento, e o ângulo sólido, que é definido como o elemento de área do seu detector pela distância ao quadrado do detector até o centro espalhador. Então a gente vai usar essa expressão, a gente identificou ela aqui com esse triângulo rosa, e vamos tirar algumas conclusões sobre os experimentos. Então vamos a alguns resultados experimentais e a comparação com a predição teórica que é dada na fórmula que eu acabei de apresentar para vocês. Utilizando placas de ouro e de prata e olhando para ângulos de espalhamentos entre 5 graus e 150 graus, com cerca de 10 a 6 partículas alfa espalhadas nesse intervalo. Quer dizer, bastante partícula, 1 milhão de partículas. Os resultados experimentais obtidos estão em perfeita concordância com a teoria com os erros de poucos por cento. Vamos ver aqui. Então aqui você tem os pontos obtidos por Geiger e Marsden, são resultados experimentais. Essa linha cheia é aquela fórmula de Rutherford que a gente obteve, que tem, que expressa, né, os resultados teóricos de espalhamento por duas cargas pontuais, uma delas sendo a partícula alfa, a outra o núcleo. E aqui são os vários ângulos considerados, até 150 graus, e obviamente você tem muito mais partículas espalhadas, né, para ângulos pequenos. Para ângulos muito grandes, obviamente, você tem muito menos partículas detectadas nesses ângulos. Ainda assim, dada a quantidade de dados que eles tomaram, centenas de partículas é bastante coisa. Então, a concordância da predição teórica com o resultado experimental é fantástica. A predição teórica é baseada no modelo de Rutherford, onde a carga positiva estaria concentrada numa região muito pequena no átomo, uma região central. Outro fato que pôde ser determinado experimentalmente por Geiger e Marsden é que aquela expressão para o número de partículas espalhadas, que permite calcular a fração de partículas espalhadas por minuto, é proporcional à espessura da placa D. Uma variação da espessura, aqui você vê quase da ordem de 0,1 aproximadamente, até 1,6, então até mais ou menos 10 vezes a espessura, para vários materiais, ouro, prata, cobre, alumínio, e sempre uma excelente concordância com a expressão por número de partículas espalhadas que está na página anterior. Outro teste realizado é a variação da energia cinética da partícula alfa. Como a gente viu, o número de partículas espalhadas depende inversamente com a energia cinética, cai inversamente proporcional à energia cinética. E isso foi confirmado usando diversas fontes, quer dizer, dependendo da fonte que você usa, a energia cinética das partículas alfa é diferente. E eles conseguiram fazer isso até com um fator de 3 nessa variação da energia cinética. Agora, uma coisa interessante é que, embora naquele momento, naquela época, eles ainda não conhecessem Z, número atômico, como a gente sabe que o número de partículas espalhadas é proporcional a Z quadrado, então a gente pode supor que a nossa expressão teórica é válida, uma vez que ela foi testada para situações anteriores, e determinar o Z experimentalmente. Isso pode ser feito para diversos elementos. Então, esse teste que permite determinar Z, que é o número atômico químico dos átomos no alvo, vai permitir dizer qual é a quantidade de carga positiva no núcleo. Isso foi feito para vários elementos,
inclusive os elementos mais leves, lembrando que nessa situação você precisa considerar o recuo do núcleo, né? E foi confirmado também de maneira independente por experimentos com raio-x. Bom, tudo isso leva à confirmação do modelo de Rutherford para o átomo, e como a gente já viu, com isso ele pode colocar um limite no tamanho dos núcleos, né? Achando qual é a distância de aproximação máxima D. E essa distância dá uma ideia da ordem de grandeza do núcleo. Essa distância, lembra, tem a ver com o espalhamento em 180 graus. Claro que você pode fazer com ângulos próximos de 180 graus, mas 180 graus é o que vai te dar a menor distância. É claro que tudo isso é baseado na suposição de que somente a força elétrica está atuando, certo? Isso não é bem verdade quando a partícula alfa penetra o núcleo. Veja, existem forças que atuam no núcleo que modificariam esse tipo de resultado. Em particular, a força forte, que tem a ver com a coesão do núcleo, né? Ou seja, a força que mantém os prótons unidos no núcleo atômico. Sem considerar isso, não dá para dizer que essa distância de aproximação máxima é um bom dado para dizer que o tamanho do núcleo atômico é conhecido. Isso quando existe penetração na partícula alfa no núcleo. Se não houver penetração, não vai haver problema nenhum, porque essas forças são forças de curto alcance, curtíssimo, na verdade, na ordem de 10 a menos 15 metros, diferente da força elétrica, que é de alcance infinito. Observe também que essa distância de aproximação máxima é diretamente proporcional ao número atômico. Então, vai chegar um momento em que eu vou diminuir tanto o número atômico, que essa distância pode ser menor do que o próprio tamanho do núcleo atômico. Ou seja, com essa distância diminuindo, quando Z diminui, eu vou ter que considerar que pequenos valores de Z vão implicar em desvios da fórmula de Rutherford para o espalhamento. E isso implica que é necessário, como a gente já falou, considerar a massa do núcleo finita, ou seja, que vai ter um recuo. Mas mesmo quando eu faço essa correção de massa finita, se os desvios permanecem, então significa que eu estou tendo penetração do núcleo pelas partículas alfa. Então, é a situação em que as forças nucleares estão começando a agir de maneira perceptível. Nessa situação, a gente pode considerar que o raio do núcleo pode ser definido como a distância de maior aproximação a partir da qual os desvios começam a ocorrer. Começou a haver desvio da fórmula de Rutherford, é para essa distância que você vai dizer que o raio do núcleo está definido. Em outras palavras, faça a razão do número de partículas observado para um determinado ângulo de espalhamento pelo número de partículas predita teoricamente, né, de acordo com a expressão que a gente obteve anteriormente. Essa razão deve ser 1, né, a partir do momento que você está numa região em que apenas a força elétrica domina. E ela deve se desviar de 1 para uma região que você deve ter penetração do núcleo atômico pelas partículas alfa. Então, por essa figura, onde é usado o material alumínio, as cruzes aqui representam os dados experimentais e a linha cheia representa um ajuste para esses pontos. E, obviamente, enquanto ela está igual a 1, há uma concordância do que é observado com a predição teórica. Desviou de 1, você deve estar penetrando um núcleo. Portanto, essa faixa, a partir do momento que começa a haver esse desvio, é o que a gente define como o raio do núcleo atômico. No caso do alumínio, 1,2 vezes 10 a menos 14 metros, por exemplo. Então, isso é da ordem de 10 Fermi. É um bom método para se definir qual é o tamanho de um núcleo atômico. Bem, vamos dar um exemplo de como esse formalismo pode ser usado na prática.
Aqui eu coloquei de novo a expressão que a gente já conhece, o número de partículas espalhadas, em função do número de partículas incidente, o número de núcleos por unidade de área, a seção de choque diferencial e o ângulo sólido de espalhamento. Vamos definir isso aqui como um n de θ de ω. Então, o n de θ seria isso daqui, ou seja, qual é o número de partículas espalhadas no ângulo θ. Tá? O exemplo é o seguinte: considere um experimento com partículas alfa emitidas do rádio 226, que são espalhadas a 45 graus, um ângulo de 45 graus, por uma placa de prata. E são contadas 450 partículas por minuto no detector. Mantendo-se esta mesma configuração do experimento e mudando apenas o detector para observar as partículas espalhadas a 90 graus, então aumentou em 45 graus o ângulo que o detector forma com o feixe inicial, quantas partículas serão contadas por minuto? Esse é o desafio usando o que a gente conhece, que a gente desenvolveu nessas duas últimas aulas. Então, dado que o número de partículas por unidade de tempo para um ângulo de 45 graus detectadas é 450 partículas por minuto, eu quero saber qual vai ser a quantidade de partículas para um ângulo diferente. Então eu uso o dn, que é a quantidade de partículas espalhadas no ângulo sólido, que é n de θ de ω, como a gente viu acima, e a definição de n de θ é esse termo que está aqui. Eu quero saber quem é o n de θ, quer dizer, qual é a quantidade de partículas por unidade de tempo espalhado no ângulo de 90 graus. Aqui, é claro, nessa expressão, como eu só quero n de θ, eu não estou preocupado com o ângulo sólido. Interessa um ângulo específico, que é o ângulo de detecção. Muito bem. N de θ, então, sendo essa expressão, eu estou copiando aqui embaixo, e a seção de choque diferencial por espalhamento Coulomb, a gente viu que nada mais é do que esse fator, envolve as características das partículas espalhadas, ou seja, uma partícula alfa com Z igual a 2 e um núcleo com Z prótons nesse núcleo, que depende do átomo, no nosso caso é a prata. E a dependência funcional no ângulo está aqui, seno a quarta de θ sobre 2. Essa aqui é a seção de choque diferencial. Mas a gente vai ver que a gente não precisa nem saber quem são essas quantidades. Por quê? Porque isso daqui, o experimento é o mesmo. A única coisa que muda é o ângulo. Então isso aqui está fixo para o experimento, uma quantidade fixa. E se está fixo, eu posso até achar o valor de quanto que é essa constante para esse experimento. Então eu posso escrever assim: esse n de θ é igual a uma constante vezes seno de θ sobre 2 elevado a menos 4. Para um ângulo fixo de 45 graus, eu sei quanto que vale isso. 450 por minuto. 450 partículas por minuto. Tem que ser igual a essa constante vezes o seno a menos 4. θ igual a 45 sobre 2. Então, tenho esse valor, eu sei quem é a constante. Está aqui. Certo? O que eu quero é saber quantas partículas por minuto serão espalhadas no ângulo de 90 graus. Então, eu uso a mesma expressão, a constante eu acabei de calcular, só substituo o ângulo por 90 graus. É muito simples. Substituo o valor da constante, agora eu tenho seno menos 4 de 90 graus sobre 2. Se vocês fizerem esse cálculo, você vai ver que o resultado é 39 partículas por minuto, aproximadamente. Então veja que à medida que você aumenta o ângulo, o número de partículas diminui. Nesse caso, diminui uma ordem de grandeza. Bem, esse exemplo serve para vocês entenderem na prática como que se dá a comparação de um experimento com o resultado teórico. Isso daqui é puramente teórico. A minha teoria diz que eu tenho o eletromagnetismo e que quais são as propriedades das partículas espalhadas. Tá certo?
com algumas outras suposições que a gente fez, que os núcleos eram pesados, desprezando o recuo do núcleo, que a partícula alfa não penetra no núcleo e assim por diante. Mas isso aqui já é um excelente resultado para núcleos com um Z relativamente grande. E é isso que Geiger e Marsden tiveram que fazer, uma vez que o Rutherford forneceu qual era o modelo para o átomo que te dá essa seção de choque. Bastava comparar essas predições com os resultados experimentais. Então isso aqui você pode dizer é uma predição. Em 90 graus você vai ver aproximadamente 39 partículas por minuto. Muito bem, isso tudo é muito bom, mas tem problemas. Os problemas principais que enfrentam não só, como a gente vai ver, o átomo de Rutherford, mas o átomo de Thomson, tem a ver com a estabilidade. O que isso significa? Bom, suponha que você tenha os elétrons no átomo, no caso, por exemplo, do Thomson, ou mesmo de Rutherford, e esses elétrons estejam estáticos. Qualquer uma das duas situações, manter elétrons estáticos no átomo é uma situação completamente instável. Mesmo que ele tivesse uma distribuição tal de cargas, que houvesse um ponto em que ele permanecesse estático, esse ponto é um ponto de equilíbrio não estável. Qualquer pequena perturbação tiraria ele dessa posição. E você teria o colapso do átomo. Suponha agora um modelo planetário, que você tem um núcleo com Z, E, cargas positivas, a gente sabe hoje são prótons, tem nêutrons também, mas o nêutron não exerce força elétrica considerável a grandes distâncias. Quer dizer, grandes distâncias no tamanho do átomo. Né? Muito bem. E você tem elétrons orbitando em torno desse núcleo, como os planetas orbitam em torno do Sol, por exemplo. Você pode imaginar, ótimo, isso é um modelo bastante estável, uma vez que a cópia do que acontece com o sistema solar. Mas para qualquer um que já aprendeu eletromagnetismo, você vai ver que isso não é verdade. Não é possível manter um modelo atômico dessa forma, pelo menos não classicamente, estável. Por quê? Porque partículas que tenham carga se movimentando em órbitas, ele tem uma aceleração. Tem uma componente que é centrípeta, outra componente que é tangencial. Se fossem órbitas circulares, seria só aceleração centrípeta, mas de qualquer forma tem aceleração. E qualquer partícula acelerada irradia. Isso é o que vocês aprendem em eletromagnetismo. Bom, se uma partícula irradia quando acelerada, e essa é a situação dos elétrons em torno desse núcleo, então, à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo energia, até que ele colapsa com o núcleo. Então, novamente, nessa situação, nós temos uma situação colapso do átomo. Então, sejam elétrons estáticos ou no modelo planetário, não há como escapar desse problema da estabilidade. E para um átomo do tamanho da ordem de 10 a menos 10 metros, calcula-se que esse tempo para colapsar seja da ordem de 10 a menos 12 segundos. E só quem vai sugerir uma solução para esse problema é um camarada chamado Niels Bohr. O Bohr ele era estudante do Rutherford. Então ele chegou lá começo do século XX, 1912, 13, por aí, e interagindo muito com Rutherford, ele teve suas próprias ideias a respeito de qual seria o melhor modelo para o átomo. E é o que a gente vai discutir na próxima aula. Na verdade, a gente vai começar falando do espectro atômico,
que vai permitir com que vocês entendam melhor o papel do átomo de Bohr. Mas é uma evolução. A gente saiu de um átomo como o de Thomson, pudim e passas, chegamos a um átomo que tem um núcleo pesado e pequeno, e seja ele estático, com elétrons estáticos, ou orbitando em torno desse núcleo, você não consegue fugir do colapso desses átomos. Esses problemas, é claro que o próprio Rutherford ele tinha consciência disso. Ele só não tocava nesses assuntos porque ele estava resolvendo um problema. Como se ia resolver esse outro problema da estabilidade era questão de investigar melhor o átomo. É nisso que ele acreditava. Então, isso não é questão de estupidez da proposta, mas uma questão de que você tem que resolver passo a passo um problema complexo. Não adianta querer resolver tudo de uma vez. Assim é na ciência, assim são os modelos que são propostos hoje em dia, mesmo os modelos mais sofisticados das interações fundamentais na natureza, você não tenta resolver tudo de uma vez. É como, por exemplo, vou resolver um problema da massa do neutrino. Mas além do problema da massa do neutrino, tem a matéria escura. Tem neutrinos estéreis aparecendo nos detectores de neutrinos. Então, por que você não está resolvendo isso? Bom, eu estou tentando resolver um dos problemas. Se resolvendo um desses problemas, alguém conseguir adicionar algo mais e melhorar a solução, ótimo. E é assim que funciona, de fato. E é assim que funcionava também no começo do século XX. Então aqui a gente termina o átomo de Rutherford, né? E na próxima aula, para poder falar do átomo de Bohr, nós vamos primeiro introduzir alguns aspectos importantes sobre o espectro atômico, a radiação, né, dos átomos formando um espectro que identifica cada um dos elementos. Até lá.